Olá a todos, bem-vindos, buenos dias. Eu agradeço a SMR por este convite para poder falar um pouquinho acá sobre a parte de inocuidade alimentar, que é um tema muito importante para as indústrias de alimentos, para se garantizar que seus produtos são adequados para o consumo, de acordo com as regras da norma de las normas de certificação e também de acordo com as orientações que nos são dadas por GFSA, sim? E BRCGS também tem módulo que pode ajudar as empresas a poder implementar uma excelência de cultura de inocuidade alimentar. Hablando un poquito sobre BRCGS, nosotros tenemos otras normas que son, além de la norma de alimentos, empezamos con normas de certificación en 1998, con la primera versión de la norma de food, donde se traía los requisitos y las cláusulas que estaban asociadas a la calidad, legalidad y seguridad e inocuidade alimentária. Nosotros fomos a primeira norma a ser reconhecida por GFSI e após isto passamos a publicar outras normas de certificação que são a norma que são associadas a outros tipos de indústria, como por exemplo as indústrias de materiais de empaque, las indústrias que são indústrias que hacen productos que são de uso diário. Também temos agora uma norma de certificação para os distribuidores e áreas de armazenamento. E agora também temos outros protocolos com assuntos específicos para mercados específicos, como, por exemplo, a parte de certificação gluten-free, e a parte de certificação também de produtos que são a base de vegetales e todo mais. Estes são alguns protocolos que nós temos para certificação de diversas empresas dentro da cadeia de suministro de alimentos também. Sim? Empezamos então falando um pouquinho sobre a parte de cultura de inocuidade alimentar, entendendo que isto significa, qual é o objetivo de se implementar uma cultura de segurança alimentar em uma empresa. A empresa deve ter consciência de que deve prover um alimento seguro para o consumo de seus clientes. E para isso deve implementar alguns procedimentos, algumas tarefas que são necessárias para produzir um alimento seguro. Mas se não há uma cultura que está basada em atitudes e práticas, sim? Então não se pode ter procedimentos implementados, porque os empregados devem ter consciência, devem estar muito conscientes da necessidade que se tem de fazer os procedimentos, porque isto é o correto, porque isto é o normal, ¿sí? Então, para que se pueda ter resultados adequados, pueda ter produtos positivos dentro das especificações adequadas, listos para consumo, pero seguros também, deve-se ter em prática atitudes, outras práticas, procedimentos que devem ser feitos por seu empregado sem que nenhuma pessoa tenha que lhe dizer. Tem que entender que isto é algo que tem que fazer como uma coisa normal, sim? Aplicar os procedimentos e tê-los em consideração de que são muito importantes. Por que é importante, então, ter em conta a cultura de inocuidade alimentar? Recordando que a cultura é algo que nós temos que aprender por toda a vida. Temos uma cultura brasileira, uma cultura peruana, uma cultura
de otros países. Dentro de un único país podemos tener culturas diferentes, que son actitudes, prácticas que nosotros tenemos en nuestro día a día, de forma que ejecutamos las prácticas de forma automática, ¿sí? Hacemos porque estamos acostumbrados, porque fomos educados para hacer esto de forma automática, ¿sí? Então, é muito importante que uma empresa tenha em conta que deve-se ter uma cultura basada em la parte técnica, sim, porque é uma cultura de inocuidade alimentar, pero tem que ter também uma base que está involucrada com o comportamento de seu empregado, sim? Então, a cultura, ela importa, sim. Acá temos duas definições, que uma é de franquianas, outra de Shine, onde dizemos que tu podes ter as melhores normas de documentada do mundo, pero se a gente não las põe em prática de forma coerente, não serve de nada. Então, o comportamento das pessoas é um fator muito importante para se garantizar que uma empresa pueda ter uma cultura de inocuidade alimentar adequada. ¿Sí? El otro, Chime, que nos diz que a cultura importa, falla atender a cultura e tomá-la em sério pode ter consequências desastrosas para uma organização. Porque quando as pessoas não executam os procedimentos, não entendem a importância dos procedimentos, isto pode depois ter um resultado em seu produto, em seu serviço, sim? Então, se não se tem os procedimentos aplicados para inocuidade alimentar, isto vai sim impactar seu produto terminado, que vai impactar a saúde de seu cliente. E isto vai impactar também em sua marca e também em nome de sua organização. Se todos se quedam com a falta de uma cultura de inocuidade alimentar, sim? Temos aí então consequências que podem ser desastrosas, sim? É muito interessante que temos muitas situações onde os empregados, muitas vezes, sim, a parte de gestão de uma empresa nos diz que, não, isto não é importante, porque nunca se ha dado nada, nunca nós tivemos nenhum problema, isto está muito bem, mas não é verdade. Porque se não trabalha corretamente, se não tem uma cultura implementada, então se pode sim ter uma consequência muito mala que pode cerrar as portas de sua organização. Sim? Cá temos algumas citações onde podemos ver que um dos supermercados mais top, de maior relevância em no Reino Unido, ha tenido un problema con la parte de pollo y esto ha tenido una consecuencia muy mala y desastrosa para este mercado. Entonces, eso, cuando nosotros tenemos un problema con un producto alimentario, esto tiene un impacto muy grande, sí, porque las personas entendem que estão sendo afetados em sua saúde, sim? E um problema com produto alimentário pode cerrar a porta de uma organização, pode destruir uma marca, sim? Pode quedar uma marca que uma empresa demorou muitos anos para poder se poner em mercado, se fazer muito famoso, e agora com uma única situação mala, ¿sí? Pode se quedar, pode cerrar as portas, pode ter muitos impactos que não são buenos e pode ter também podem afetar também sua parte financeira, sim, a parte de dinheiro, que pode ser muito mal para as organizações. Então, é muito importante que nós tenhamos em consideração que a cultura de inocuidade alimentar é algo que nós devemos fazer de forma automática, sim, porque entendemos que isto é
o correcto, que tener al final un producto terminado seguro es o que importa, es nuestro objetivo de trabajo, ¿sí? E quando hablamos, então, de cultura, BRCGS nos traz uma interpretação e também um guia, que é um módulo que nós temos que le chama Excelência em Cultura de Inocuidade Alimentária. ¿Sí? Algunos aspectos de la excelencia de cultura alimentaria pueden verse fácilmente. Como podemos mirar en esta foto en la pantalla, vemos que la parte que está arriba, sí, podemos ver muy fácilmente. Pero hay toda una parte que está abajo muy grande que nosotros no nos vemos. Entonces, quando falamos de cultura de segurança alimentar, alguns aspectos em la excelência de la cultura podem verse facilmente, como as carteles em las instalações, a documentação, o compartimento visível e a certificação, e outros programas de IFSI. Sin embargo, muitos aspectos não são visíveis e se encontram baixo da superfície, como as normas tácitas e nos níveis de servicios, aceptado los valores y las prioridades también. Esto puede dificultar que una empresa evalúe su propia cultura de inocuidad alimentaria, porque algunas acciones, procedimientos, instalaciones, estos son muy fáciles, muy visibles. Entonces, nosotros vemos, hay un problema acá con la instalación, no sé, está buena, tiene que cambiar a ventana, ou tem que cambiar o piso, isso é muito visível. Pero há alguns aspectos não visíveis, que estão, por exemplo, na dificuldade que se tem empleado em entender como hace para executar procedimento. Isto não se vê, porque muitas vezes o empleado não nos diz, porque está muito envergonhado, porque não quer falar para não ser acusado, para não ter problema com seu jefe e tudo mais. Isto é mais difícil, quando vamos trabalhar com a parte que não se pode ver, com os aspectos que não são visíveis. Isto é mais difícil. Sí, pode dificultar bastante. Então, para isso, nós temos algumas práticas e orientações que podem ajudar as empresas e sítios para que eles possam implementar, podem entender como está sua cultura de inocuidade alimentar e, então, prover plano de ação para poder implementar muito mais, sim? E falando disso, temos que começar falando sobre a parte de valores, sí, valores y creencias, que son cosas que están en la parte no visible, que son de las personas, de los empleados, de la población, de la comunidad donde la empresa puede estar localizada. Y esto puede impactar, sí, en su estructura de una cultura de inocuidad alimentaria. Entonces, con base en los valores de creencias, la cultura de cualquier tipo no vive en los individuos y sí en los grupos. Entonces, nosotros tenemos que entender cómo se comporta el grupo, cómo se comporta la comunidad donde mi sitio, por ejemplo, está ubicado, para que yo pueda entender las actitudes de las personas, ¿sí? También levamos en consideración la mentalidad y comportamiento. Sí, tiene que, cuando vaya a implementar, por ejemplo, una cultura de cualquier asunto, de cualquier información, pero acá vamos a hablar de cultura de inocuidad alimentaria, debemos considerar que el comportamiento de las personas, mentalidad, todo va a influenciar, va a impactar en las actitudes. Entonces, es muy importante que tengamos un punto de vista psicológico, sí, de nuestras creencias, mentalidades y comportamientos que pueden afectar, sí, múltiples factores dentro de nuestra empresa, como por ejemplo, podemos llevar en consideración nuestra cultura nacional de educación, nuestras experiencias vividas. Estos son partes que están no visibles, pero están allí
implementar, que estão ali diante da empresa. Sim, a empresa necessita entender como seus processos podem ser executados, quais são suas dificuldades, onde tem problemas, com base na parte técnica e também basado em lo comportamento, em la mentalidade de seus empregados. Sí. Então, tem que fazer uma avaliação em dois caminhos, ¿sí? Uma parte mais técnica e uma parte mais psicológica, como podemos dizer, ¿sí? Uma cultura, então, de inocuidade alimentar não é uma proposta simples, não é muito difícil, ¿sí? Nós podemos ter algo muito complexo, ¿sí? E por isso, implementá-la em toda uma organização não é uma tarefa fácil, não é. E a iniquidade alimentar deve definir-se para cada membro e departamento em termos e expectativas que são relevantes e claras para eles. Quando nós vamos definir quais serão as ações que vamos ter para poner em prática uma cultura de inocuidade alimentar, nós temos que pensar em nossas pessoas, ¿sí? Hacer de forma que todos os procedimentos, práticas, orientações sejam entendidos pelas pessoas que estão trabalhando conosco, ¿sí? Então, temos que levar em consideração cada pessoa, cada departamento, ¿sí? Cada expectativa que temos em nossa empresa, porque isto vai trazer uma linha de pensamento que vai ajudar-nos a traçar nossas ações, nossas atividades para se prover uma cultura adequada a nosso sítio, a nossa empresa, a nossa organização. ¿Sí? E como respondeu o BRCRS com essa parte? Então, quando nós vamos fazer uma avaliação de uma auditoria de certificação de BRCRS, vemos que a versão 8 da norma de food de alimentos traz a informação, o requisito 1.1.2 sobre a parte de cultura de inocuidade alimentar. ¿Sí? De inocuidad alimentaria. Y nos pide la norma que la empresa tenga un plan muy claro donde vaya a definir cuáles serán las actitudes, cuáles serán las actividades y las acciones que serán implementadas para que al final de todo se tenga una empresa con una cultura de seguridad alimentaria definida. Sí, tenemos que ver que esto debe ser desarrollado por el sitio que está siendo certificado, ¿sí? Y como base, el sitio debe prover un plan de acción que indique cómo se llevarán a cabo y se medirán las actividades, ¿sí? Y los plazos previstos. Para que los sitios puedan tener esto, ¿lo que deben hacer? Deben considerar hacer una evaluación de su sitio, de su organización previa, com base em la cultura de inocuidade alimentaria. Deve-se ter em consideração as atitudes, as práticas, a cultura local, por exemplo. Deve-se ter em consideração quais são os procedimentos que já estão implementados, quais procedimentos necessitam de melhora, quais atividades devem ser implementadas, porque não há uma atividade implementada em uma certa situação. E como pode fazer isso? Como pode verificar o que tem e o que não tem e o que necessita de melhora com relação a uma cultura de qualidade e inocuidade alimentar? A empresa deve fazer uma encuesta, por exemplo, para verificar como seus empregados hoje entendem a cultura de seguridade, de inocuidade alimentar.
Puede identificar a través de entrevistas, puede hacer encuestas por algunos medios de evaluación, puede hacer, por ejemplo, uso de la ferramenta SWOT, puede hacer, por ejemplo, uso de cuestionarios que son focados en cultura de modo general e também de cultura de inocuidade alimentária. Pode fazer uma avaliação da empresa verificando as práticas, solo mirando as pessoas trabalhando para verificar se cumprem com as práticas e quando não lo cumprem, por que não lo cumprem. Tem que entender quais são as dificuldades que pode se ter em aplicar os procedimentos e atividades que vão garantizar uma cultura adequada e um produto seguro. Então, a empresa pode fazer algumas formas, pode ter algumas ferramentas de avaliação, onde vai ter as respostas para estas perguntas. ¿Por qué no hace su trabajo de forma correcta? Esto es un problema porque es un problema de instalación física, es un problema de equipo, es un problema de procedimiento o puede ser un problema de comportamiento o de mentalidad. Para cada punto que durante su evaluación los sitios o la organización identifica una dificultad ou não atendimento a seus requisitos de cultura de inocuidade alimentar, a empresa deve evaluar por quê não lo cumple, por que há problema, por que há uma falha, ¿sí? Então, depois que descobre o porquê, basta então definir quais serão as atividades ou ações que vai implementar e como vai implementar, porque a metodologia utilizada para a implementação de algumas ações é mais importante do que a própria ação. Por exemplo, vai implementar curso ou treinamento para o personal de la planta, de los sitios. Pero se hace curso, treinamento que não é adequado, que não traz um vocabulário adequado, que não traz informação clara, que é muito tendencioso, que não estimula, que não dá uma alegria às pessoas que vão fazer este treinamento, curso, pode se ter em conta que não vai se ter treinamento eficaz, eficiente, ¿sí? Então, a metodologia que vai utilizar para dar seu curso, para fazer seu treinamento, é também muito importante. Então, quando a empresa vai definir quais são as atividades, as ações que vai implicar, que vai estabelecer para poder implementar uma cultura ou manter uma cultura de inocuidade alimentar, então deve ter em consideração, deve ter em mente que deve saber a metodologia que vai utilizar, porque isto sim vai dizer se o resultado ha sido atingido, ha sido o resultado esperado, ha sido eficiente, eficaz. Então, quando a empresa faz uma avaliação de sua situação atual, pode identificar onde tem pontos que não estão buenos e onde tem pontos que estão muito bem. E pode, inclusive, pode utilizar os pontos buenos, ¿sí? Para evaluar como este ponto está tão bueno, por que está bueno também, para que aí depois pode utilizar a mesma linha de pensamento para ajustar-lo a parte que não está buena, ¿sí? Então, e quando a empresa determina onde vai ter que trabalhar para melhorar, então se pode fazer um plano de ação.
¿sí? Y ahí, este plano de acción es lo que le pide BRCGS en los requisitos de la cláusula 1.1.2 de la versión 8 de la norma de alimentos. Y otro punto que es muy importante es, después que usted ha identificado dónde tiene problemas, cómo va a hacer para resolverlos, cuáles serán las prácticas, las metodologías, los plazos. Después que se tienen, el plazo está terminado, tiene que hacer una revisión de la eficacia para verificar si las acciones y actividades definidas que usted ha definido en su empresa para implementar y para garantizar que el problema va a ser corrigido, entonces si esto está adecuado ahorita, ¿sí? Si la empresa identifica que no está adecuado, tiene que proveer un nuevo plan de acción donde va a poner otras informaciones que son importantes. Lembrando que cuando nosotros hablamos sobre la parte de cultura, también vas a tener acciones que están basadas en garantizar que o comportamento, o entendimento, as práticas, as atitudes das pessoas também pode ser necessário de se cambiar. ¿Sí? Por isso é muito importante quando a empresa vai fazer uma avaliação de seu cenário atual, de uma foto de sua visão atual de cultura de no cuidado alimentar, é muito importante que haja pessoas que pueden evaluar la parte técnica, sí, sobre inocuidad alimentaria, pero también la parte comportamental, psicológica de las personas, para entender por qué la persona no ejecuta la tarea adecuadamente, si tiene todos los recursos necesarios, ¿sí? Esto puede ser un problema de comportamiento y no un problema de recursos, ¿sí? Tiene el procedimiento, tiene el espacio, tiene el tiempo, tiene todo lo que precisa, pero no hace la tarea de forma adecuada. Entonces, esto puede ser un problema de seguridad de comportamiento, ¿sí? Y también cuando sí va a hacer la implementación de las acciones, si puede poner algunos puntos que van a ayudar a desarrollar la implementación de las actividades y la mejora continua. Por ejemplo, hacer algún reconocimiento de las áreas que tienen un mejor resultado, ¿sí? Una premiación, algo como esto, ¿sí? Puede dar algo que puede dejar las personas más felices, ¿sí? Entonces, es muy importante que este plan esté estabelecido, implementado conforme os plazos previstos e também verificado com relação à eficácia das atividades realizadas. ¿Sí? Acá temos um cenário onde nos mostra as auditorias que são realizadas por BRCGS. Temos um cenário de 2019 e 2020. Vocês podem ver que há um número de não conformidade, ¿sí? En las cláusulas, y vemos que la cláusula que tenemos en 2020, disculpe, 2019, la cláusula que tenía más no conformidad era con acá para, mira que puedo ver el número de auditorías, donde tenía más, que se diría más destaque es la parte de 1.1.2, que es la parte que habla sobre seguridad alimentaria, sí, inocuidad alimentaria. En cuanto que los volúmenes de auditorías por cláusulas en 2020 se cambia entonces para 4.11.1, la más, donde se tenía más enfoque, que é a parte de limpieza. E 1.1.2 está um pouco mais abaixo, com 12,9%, ¿sí?
con base en eso vemos que las cláusulas pueden tener algunos problemas, sí, y que hay se quedado los problemas con relación a la cultura de seguridad alimentaria. Es muy importante que se tenga en mente que con la cultura de seguridad alimentaria implementada, ustedes pueden tener entonces una mejora en todos los escenarios de todas las cláusulas, especialmente las cláusulas que están asociadas a programas de prerequisito, porque puede-se tener algo que puede trazer una visión que es muy positiva para toda la empresa. Entonces, no es solamente cumplir con los requisitos 1, 1, 2 de la norma, mas hacer una mejora para todos los requisitos de todas las áreas y todos los puntos dentro de la empresa, ¿sí? BCRS tiene un programa que es un módulo de cultura de excelencia, ¿sí? Este módulo es accesible a cualquier sitio que quiera. Puede comprar en nuestro web sitio, brcsbookshop.com. Este módulo es una herramienta que trae mucha información y ayuda para los sitios para poder implementar una cultura de excelencia de inocuidad alimentaria. Y puede ser impartir desde la parte de encuesta, de cómo hacer la evaluación inicial, de cómo está la empresa hasta donde va a llegar, ¿sí? Ayudando con todos los pasos. Este módulo trae informaciones sobre la parte de cultura, levando en consideración que para se tener una cultura de excelencia, usted tiene que tener enfoque, atención para la parte psicológica, la parte de gestión de inocuidad alimentaria, la parte de gestión de calidad, gestão de saúde e seguridade e cultura organizacional. Então, esses são alguns pontos que são abordados dentro do programa oferecido por BCRS em seu módulo de excelência em cultura. ¿Okay? Este módulo, então, tem como base, sí, está basado em personas, gente, ¿sí? Porque a gente es quien ejecuta los trabajos, ¿sí? Entonces, son la parte más importante dentro de una cultura son las personas, sí, sin ninguna duda, las personas son la parte más importante. Y puede tener gente involucrada, y gente que está comprometida, involucrada con los procesos, haciendo algumas atividades, por exemplo, da parte de empoderamento, recompensa, trabalho em equipo, formação, comunicação. Todos estes pontos são importantes. Liderazgo é algo muito importante que todo sítio deve desenvolver para sua gente, para seus empregados que têm uma posição, uma função de liderazgo dentro de la organización, porque es con el ejemplo de cada persona que la otra persona haya hacer la cosa correcta. Entonces, puede tener personas que son destacadas, personas que están mejor, y entonces puede tener una respuesta más positiva cuando se tiene personas que estão compromissadas, que estão involucradas em garantizar o produto seguro. Para isto, temos que entender quais são as pessoas que devem ser as pessoas claves, que devem se ter em conta para poder empoderar, para poder dar como líder. Deixa então.
alguns pontos que podemos fazer é, por exemplo, utilizar ações de recompensa. Sim, para hacer com que as pessoas se sintam mais valorizadas. ¿Sí? Outro ponto importante, como trabalho em equipo, é perguntar às pessoas como elas poderiam ajudar, como elas poderiam trazer uma informação ou uma sugestão que pode ajudar a hacer uma melhora em sua área de trabalho, em seu procedimento. ¿Sí? É muito importante que a empresa tenha em mente que deve sempre garantizar a parte de educação, formação das pessoas, para que as pessoas estejam aptas a poder fazer a atividade que lhe é concebida. ¿Sí? Então, para poder fazer seu trabalho, necessita ter uma formação adequada. ¿Sí? Então, a empresa deve garantizar isso. E outro ponto muito importante, a comunicação. Todo se tem como base a comunicação. É muito necessário que se tenha em seu sítio, em sua empresa, em sua organização, uma boa comunicação, muito clara, muito objetiva, para que as pessoas possam entender o que se deve fazer corretamente. Sim. Outro ponto muito importante é que o modo de cultura, de excelência de cultura de BCRS também considera a parte dos processos. Sim? Os processos devem estar muito bem desarrollados, muito bem desenhados e muito bem implementados e muito bem controlados, ¿sí? Para que se pueda executar todas as atividades de trabalho necessárias para que al final o produto tenha sua especificação adequada, para que al final o produto seja seguro, ¿sí? Para isso deve-se coordenar, deve-se ter todos os procedimentos, sistemas, equipos, instalações que podem garantizar que os processos são executados de maneira adequada. ¿Sí? Os controles de processos são parte importantes para se demonstrar que os processos podem ser e estão sendo controlados e mantenidos em condições adequadas. ¿Sí? Outro ponto base para uma cultura de excelência é o propósito da empresa. A empresa tem que ter em mente que de seus objetivos como empresa é de prover alimento seguro e garantizar a saúde de seus clientes. Isto deve ser propósito, objetivo da empresa. Porque tudo que se quer implementar em algum lugar, a melhor forma de se implementar é com exemplo. ¿Sí? Se a empresa não tem desde sua gestão, da alta direção, da alta gestão, não tem pessoas que têm valores, que têm visão de que alimento seguro é algo que deveria ser normal, isto vai impactar em todos os níveis da organização. Então, a visão, os valores da empresa, a estratégia de mercado da empresa, os objetivos da empresa, todo deve ser basado em la necessidade de garantizar a cultura de inocuidade alimentar, de garantizar alimento seguro, de garantizar a saúde de seus empregados, ¿sí? E a empresa deve sim trabalhar com muita proatividade, porque deve se ter em conta que tudo se cambia muito rápido hoje em dia, ¿sí? Sabemos que tudo se cambia muito rápido, depende das situações que nós encontramos, depende de tudo que se passa em todo o mercado global. Vemos agora que estamos vivendo momento de pandemia, que tudo se cambiou muito rapidamente.
cambiamos una cultura, muchas culturas han sido cambiadas con la pandemia, entonces debemos siempre trabajar con proactividad, ¿sí? Trabajar con los programas de concientización, ¿sí? Trabajar con previsión, innovación, porque nosotros podemos ter situaciones en que ya estamos ali, ya estamos atendendo o que nos pede, pero podemos ser mejor, ¿sí? Entonces podemos inovar, hacer algo de innovación, algún nuevo aprendizado, ¿sí? Alguna necesidad de inversión y todo más. Entonces, nosotros debemos considerar que la empresa debe ter proactividad y garantizar al final que todas las personas, los procesos, el propósito de la empresa se va a seguir con una excelencia de cultura de inocuidad alimentaria. ¿Cómo funciona este módulo de BRCGS? El módulo de cultura de excelencia de inocuidad alimentaria en la práctica. Primero, solicitud. Después, evaluación para verificar cómo está el sitio. Y después, los informes que van a ayudar a la empresa a implementar las mejores acciones para que puedan tener una cultura de seguridad alimentaria adecuada. Es una evaluación en línea. Por ejemplo, acá tenemos 3 niveles de jerarquía. Disculpa, de jerarquía. Entonces, este módulo funciona, tiene un direccionamiento. Por ejemplo, cuando si un sitio tiene 100 empleados, el porcentaje de objetivo mínimo es de 50%. Portanto, se os empleados incluem 10 gerentes, 20 supervisores e 70 operadores, eles necessitam no mínimo de 5 gerentes, 10 supervisores e 35 operadores para completar a encuesta que o módulo de excelência em cultura ha disponibilizado. Então, de acordo com seu número de empleados, você vai saber a porcentagem de pessoas que deveriam responder a encuesta, completar a encuesta, que es la primera parte del módulo, donde va a hacer la evaluación para verificar, ¿no?, cómo se está, cómo los empleados, por ejemplo, ven la empresa hoy con relación a una cultura de inocuidad alimentaria, ¿sí? Y tenemos 3 niveles de jerarquía que se puede poner en cuenta cuando se vaya a hacer la encuesta para que se complete la encuesta. Gerentes o gerentes seniors, que son miembros del personal cuyo trabajo normalmente no se basa en la planta y que planifica y dirige el trabajo de otros. Entonces, son las personas que hacen la parte de gestión. Supervisor o jefe de equipo son los miembros del personal que suelen trabajar en la planta y tienen la responsabilidad de supervisionar o dirigir a otros dentro de su área. Y el operador, operadora o los miembros de la parte operacional. Un miembro de personal que normalmente tiene una función de línea y no es responsable de dirigir a supervisionar otros. Entonces, en este ejemplo que está arriba, tenemos aquí una planta, un sitio que tiene 100 empleados. Por esta tabla debe-se ter, então, 50% de seus empleados para que se pueda hacer a encuesta. E então, se deve ver que dentro desses 100 empleados, quantos são gerentes, quantos são supervisores e quantos são operadores, ¿sí? Para que se pueda hacer 50% de ellos para completar a encuesta. ¿Sí? Esto es la primera parte del módulo que ayuda a las empresas a definir la cantidad de personas que necesitan para poder ter un feedback, una encuesta más significativa con las respuestas que necesita sobre su cultura de inocuidad alimentaria.
Después que se hace eso, tiene algunos informes de evaluación que el programa que está dentro de este módulo de cultura de excelência de BRCRS vai trazer para os sítios que estão utilizando. Então, de acordo com a primeira encuesta, vai ter um resultado que vai ter uma orientação de acordo com o próprio programa de cultura de excelência, que vai direcionar o que se pode fazer, onde se tem mais problemas, por exemplo, se os problemas são mais na parte de personal ou na parte de processo, na parte de propósito da empresa ou na parte de proatividade, ¿sí? Então, de acordo com o informe, a empresa vai saber onde deve trabalhar para melhorar, ¿sí? Después, esto va a seguir, sí, es un módulo que se puede comprar, está disponible para todas las personas, hay disponible en diversos idiomas, sí, tenemos acá, por ejemplo, en inglés, holandés, japonés, sí, ruso, portugués, tenemos todos, español, ¿está bien? Inclusive espanhol localizado para a parte de Latam. Então, este módulo está disponível em diversos idiomas, sim, e pode ser acessado em nosso site para que se possa comprar, por exemplo, bem? Para poder implementar em seus sítios. É uma ferramenta muito rica que pode ajudar a vocês, sítios que estão necessitando, né, de uma direção para implementar os requisitos, para implementar uma cultura de segurança alimentar, de inocuidade alimentar, então pode ter acesso, ok? Algumas estatísticas positivas sobre o módulo. Os sítios que há implementado o módulo têm tenido, por exemplo, 97% de los estabelecimentos que utilizaram este módulo foram capazes de medir o progresso anual. ¿Sí? Tiveram um progresso e foram capazes de medir. 92% de los sítios puderam identificar suas fortalezas culturales, que é um ponto muito importante, porque quando tem fortalezas, você pode utilizar esta fortaleza para involucrar as pessoas, para compartilhar com outras áreas, com outros sítios, que pode ajudar também. E 93% de los sítios, de los estabelecimentos, indicaram formas de melhorar o rendimento de seu estabelecimento, que é um ponto muito positivo para a parte de ventas da empresa, sim. Então, se você está melhorando o rendimento, isso é muito bueno. Então, o módulo de cultura de inocuidade alimentar não é só para que se pueda ser só para alimentos seguros, só para garantir alimentos seguros. Não, este módulo pode ajudar a implementar ações que vão garantir alimento seguro, mas também pode melhorar seus processos de trabalho, que pode melhorar seu rendimento. E 92% de los estabelecimentos mostraram seu compromisso com a cultura de inocuidade alimentar aos clientes. Então, esto foi visto por seus clientes. Sí, los clientes reconheceram que os estabelecimentos estavam com um compromisso com a cultura de inocuidade alimentar. É um ponto muito positivo, porque vai trazer uma imagem muito boa de sua empresa para seus clientes e pode, inclusive, aumentar seu número de clientes. 91% de los estabelecimentos puderam demonstrar seu compromisso com os empregados, que é um ponto também muito importante, porque seus empregados se sentem valorizados, sim, quando veem que estão contribuindo, que estão fazendo parte de um programa que está trazendo benefícios e melhoria para sua empresa. E com isto, eles se mantêm mais compromissados, mais involucrados com todas as ações que são necessárias para
mantener a cultura de inocuidade alimentar implementada. ¿Sí? 85% de los estabelecimentos consideraron que estaban mejor preparados para sus auditorías de inocuidad alimentaria. Entonces, después que aplicaron el modo de cultura de inocuidad alimentaria, ellos se sintieron más seguros, más preparados para poder recibir las auditorías. 89% de los establecimientos reportaron de una reducción del número de no conformidades. Porque, como yo ya dije, cuando se implementa un plan de cultura de seguridad de inocuidad alimentaria, no se trabaja solamente para atender, por ejemplo, los requisitos 1.1.2 de la norma de alimentos, mas también para atender, para garantizar todos os requisitos da norma, porque a cultura de inocuidade alimentar traz atividades, ações que são buenas para todas as áreas. ¿Sí? Isto vai ajudar, sim, a reduzir o número de não conformidades. E 84% dos estabelecimentos foram capazes de reduzir o risco de incidentes. Isto é uma boa notícia, porque los incidentes que se pueden tener con las industrias de alimentos, como que pueden, por ejemplo, resultar en un retiro de productos o recuperación de productos, esto puede traer daños a imagen de las empresas. Y si nosotros como empresas podemos garantizar que podemos reduzir o risco de incidentes, reduzimos as oportunidades de ter danos com nossa marca e nossos requisitos. Sí, isto é muito bueno para a empresa. Entonces, vemos que las estadísticas positivas sobre el módulo traen números que son buenos, que son muy altos, ¿sí? Para las empresas que hay utilizados. Y esto puede ser medido con el propio módulo, con la propia herramienta ofrecida por el módulo de cultura de seguridad de inocuidad alimentaria, ¿sí? Los beneficios de la excelencia en cultura, beneficios para un establecimiento que se puede tener. Bueno, cuando una empresa trabaja con la excelencia en cultura de inocuidad alimentaria, puede determinar sus puntos fuertes, sus fortalezas y débiles, ¿sí? Sus puntos que no son fuertes, de sua capacidade de manter a inocuidade alimentar. Proporciona uma visão real da opinião, da atitude e do comportamento de seu personal, que isso é muito importante, que nós entendamos como os empregados veem a empresa. ¿Sí? E com isto, lógico, podemos cambiar o que está mal. Identifica os objetivos mais importantes para asignação de recursos. Sí, es bueno porque la empresa no puede tener costos altos donde no es necesario. Entonces, si tiene enfoque, puede identificar las áreas que son más importantes para asignar sus recursos. Evalúa el rendimiento de la inversión del presupuesto y del esfuerzo. Sí, podemos ver dónde se debe poner más esfuerzo, lo que se puede hacer, lo que es más importante. Mide el impacto de la formación de los sistemas y otras iniciativas. Entonces, podemos ver cómo estamos cómo estamos desarrollando toda a parte de formação de pessoas, dos sistemas, novas oportunidades,
nuevos, por ejemplo, nuevos procedimientos y todo más, otras iniciativas que pueden ser muy importantes para ayudar a mejorar la cultura de inocuidad alimentaria. Y proporciona visibilidad de lo que ocurre fuera de la auditoría. ¿Sí? Son unos beneficios muy buenos que puedes tener un sitio que va a utilizar un módulo de excelencia, de cultura, de inocuidad alimentaria. Acá tenemos algunas preguntas frecuentes, sí, que las personas acostumbran a hacer cuando se habla sobre el módulo de cultura de inocuidad alimentaria de BRCGS. Por ejemplo, ¿quién puede tomar el módulo? Cualquier sitio de GFSI puede realizar la evaluación. Cualquier sitio que lo quiera puede utilizar, ¿sí? De hecho, por ejemplo, cualquier establecimiento puede someterse a la evaluación, incluyendo el ISO o FSC 22000 o cualquier establecimiento que opera cualquier programa de gestão de calidad, seguridad y inocuidad alimentaria. Otra pregunta que es muy frecuente, ¿se ajusta el modo al modelo de cultura de inocuidad alimentaria de GFSI? Sí, se ajusta, porque todo lo que hace BRCGS hace con base o basado en las guías, las orientaciones de GFSI. ¿Sí? Entonces, el modelo de excelencia en cultura cubre el contenido del documento de GFSI sobre la parte de cultura de inocuidad alimentaria y, de hecho, cubre más, un poquito más. ¿Está bien? Nota importante, los miembros de los equipos de BRCGS Excelencia en Cultura están los grupos de trabalho científicos y técnicos de GFSI. Então, como eu disse, BRCGS sempre atende o que nos pide GFSI una vez que nosotros somos una norma reconocida por BRCGS. Por GFSI, disculpa. ¿Puede mi jefe, otra pregunta muy común, ¿puede mi jefe ver mi retroalimentación personal cuando hacemos la parte de la encuesta para aplicación del módulo de cultura, de excelencia de cultura? Es muy común que las personas que van a hacer que van a completar la encuesta se sientan inseguros, muy preocupados, pero no, su jefe no puede mirar sus respostas, não pode mirar sua encuesta. ¿Sí? Todas as encuestas de personal são anônimas. Não se sabe quem ha respondido, quem ha completado. Outra pergunta muito frequente é: que receberei al final da auditoria? Que receberia? Um informe em PDF com sua pontuação global e sua calificação. 4 pontuações de categoria, ¿sí? Que son las categorías que nos hablamos, que vamos a ver aquí. 20 puntuaciones de dimensión, la categoría de persona, proceso, la proactividad, las 4 categorías son personas, proceso, proactividad, en la parte de visión de la empresa, ¿sí? 20 puntuaciones de dimensión, evaluación comparativa de la industria y la categoría de producto, con otras industrias, puntuaciones de preguntas más altas y más bajas y barreras culturales percibidas y también aspectos positivos, así como una explicación básica de lo que significa todo ello. Entonces, al final de una auditoría inicial de este módulo, va a tener este resultado en un informe de auditoría. Otra pregunta que nosotros tenemos, sí, ¿cómo se reciben los resultados y quién puede verlos? Los resultados se suben al BRCGS Directory, que es una plataforma que BRCGS los ofrece, ¿sí? Y suben en una parte que no es accesible, que es privada, ¿sí? En la sesión privada, ¿sí? Y solo puede ser visto por el cliente y sus organismos de certificación. O sea, solo puede ser visto por el sitio que ha solicitado y también su organismo de certificación que va a hacer esta auditoría de este módulo. Cuando reciba mi puntuación, ¿cómo puedo mejorar? ¿Sí?
BRCRS puede brindar una guía básica sobre la importancia de cada puntaje dimensional, pero su organismo de certificación podrá ayudarlo a interpretar su puntaje y discutir qué soluciones puede necesitar para mejorar su puntaje a tiempo para su próxima auditoría. Otra pregunta frecuente: ¿tengo que aplicar esto a todos mis establecimientos? No, pero para tener una idea clara del rendimiento de sus empresas, muchas organizaciones utilizan la evaluación de la excelencia en cultura como una herramienta de referencia para obtener una visión holística del rendimiento general de la cultura. Sí, esto es muy importante porque se hace muy puntual, no vas a tener una visión general de cómo sus sitios o cómo su empresa en general está atendendo com os requisitos associados à cultura de inocuidade alimentar. Não vai ser como todos trabalham, só algo pontual, e é muito melhor quando se tem uma conclusão geral, porque aí vai poder trabalhar onde tem pontos fracos, sim. Há mais informação ou dados disponíveis? Sim. Después de realizar el módulo, los establecimientos pueden pasar a los componentes del programa, ¿sí? De excelencia en cultura completo, que incluye más dados, apoyo del equipo de excelencia de cultura de excelência em cultura de inocuidade alimentar. Então, depois que passa pela primeira fase, que é, né, a parte da auditoria, então se vai ter acesso a algumas informações mais, algumas outras partes dos componentes do programa de excelência. E também vai ter apoio da equipe que trabalha com a parte de excelência em cultura e inocuidade alimentar da BRCRS. ¿Sí? Estas são algumas perguntas, mas sempre pode haver mais que podem também trazer outras informações. ¿Sí? ¿Dónde se puede encontrar entonces el módulo de cultura de excelencia de inocuidad alimentaria? Nosotros tenemos en nuestra página que es BRCRS, se puede acessar brcrs.com y acessar acá donde está escrito Our Standards, y acá puede acessar la parte de Food, e dentro vai poder ter também acesso à parte de módulo de cultura de excelência. E ou pode acessar nossa ponto de venda, que é brcrsbookshop.com, e também pode lá buscar por este módulo, que deve ser comprado. Sim? Aí pode ser um cadastro, onde vai ter um login, uma contraseña, e depois pode ser a compra deste módulo, que é muito positivo para seus sítios. Com esto, então, cerramos com a apresentação. Muchas gracias a todos. Si hay preguntas, voy a hacer todo lo posible para poder responder las preguntas. Agradezco a todos. Le pido disculpas porque es mi portuñol, puede no ser tan bueno, pero creo que espero que todos tenham entendido todo y también puede estar en contacto conmigo si es necesario. Como les dice Patricia, yo soy representante de BRCRS en Brasil, pero puede ayudar usted si tiene preguntas em outros países também, tá bem? Depois vou poner acá, pedir para a Patrícia enviar, para SMR enviar meu contato para aqueles que necessitam de algo mais específico sobre o BRCRS. Muitas graças a todos. Esto, Patricia. Muchas gracias, Julia. He podido consolidar preguntas de nuestros participantes, de las cuales nos consultan en una planta nueva que va a pasar su primera auditoría. ¿Cómo puede demostrar una cultura de inocuidad alimentaria? Sí, cuando se tiene una planta nueva, para cualquier requisito de BRCRS, esta planta debe tener 3 meses de operación para poder hacer una
auditoría, ¿ok? Para que se tenga evidencias suficientes, ¿sí? Y cuando hablamos sobre a parte de cultura de inocuidad alimentaria, es importante para a auditoría que la planta tenga un plan de ações ou um plano de atividades que vai implementar para poder ter uma cultura de inocuidade alimentária adequada, ¿sí? Então, se a empresa ainda não tem nada, nenhuma ação, pode começar deste ponto, ¿sí? Es una empresa nueva, no tiene muchas, pero ya va a traer algunas culturas que son las culturas locales, la cultura de la gestión de la empresa, eso ya puede estar un poquito diseñado. Entonces, ¿qué la empresa tiene que hacer? Tiene que identificar, si es nueva, no sabe dónde estás, ¿sí? De dónde quieres llegar, pero tiene que identificar, entonces, dónde quieres llegar. E com isto estabelecer um plano de ação. Bom, eu estou começando agora e eu quero ser uma excelência em cultura de inocuidade alimentar. Então, vou fazer um desenho de um plano de atividades ou um plano de ações, de quais serão as ações que vou implementar, que podem ser ações progressivas, sim? Para que eu tenha uma cultura implementada, donde al final, donde los empleados van a entender que proveer un alimento seguro es algo normal, ¿sí? Entonces, lo importante para a primeira auditoria é que se haja um desenho de um plano de atividades do que a empresa vai fazer para desenvolver sua cultura de inocuidade alimentar. Este plano deve ter as atividades que vai fazer, como vai fazer, los plazos y cuando las acciones han sido ejecutadas, la verificación de la eficacia, ¿sí? Entonces, esto es la recomendación para una planta, para un sitio nuevo. Gracias. Otra consulta. Nos consultan si el plan de cultura e inocuidad alimentaria puede ser elaborado cada 2 años o tener algún tipo de actualización. Así, puede no, debe. Un plan para implementar cultura. Usted puede tener muchos años, muchos. Entonces, es muy importante que se mantenga este plan de cultura, de acciones para tener cultura, ¿sí? Actualizado, ¿sí? Entonces, puede tener acciones que, por ejemplo, son a corto plazo, acciones que son a medio plazo y acciones que son a longo plazo, ¿sí? Y puede inclusive también tener una prioridad para implementar as ações. Primeiro, vou implementar a parte básica, depois venho com a parte mais complexa. Só quando termino a parte básica, vou então começar a parte mais complexa. Então, deve sim se manter sempre actualizando o plano. Comprendo. Otra pregunta. ¿Cuál sería la forma más básica y referencial para implementar un estándar de cultura e inocuidad en un establecimiento? ¿Y podría brindar ejemplos de acciones para promover la cultura e inocuidad alimentaria? Yo no sé si entendí muy bien la primera parte. La forma más básica para iniciar esto, iniciar un plan. Sí, para iniciar, para implementar el tema de cultura e inocuidad alimentaria. Sí. Nosotros deberíamos partir de una encuesta, ¿sí? Lo más básico sería hacer una encuesta o una autoevaluación de nuestro sitio, o puede ser que pedimos, por ejemplo, a un organismo de certificación que haga una evaluación inicial para verificar cómo estamos hoy
com relação a uma cultura de inocuidade alimentar, sim? Então, devemos partir de um ponto de avaliação de como estamos e com o resultado desta encuesta, desta auditoria ou dessas primeiras avaliações, onde vamos identificar nossas fortalezas e pontos débiles. Então, a partir deste, verificar como as causas raízes desses problemas, dessas partes que não são que são débiles, e então estabelecer um plano de ação. Um exemplo de ação para promover a cultura que vemos por aí, por exemplo, há empresas que han criado um programa interno de buenas práticas e melhoria contínua, como, por exemplo, ha implementado 5S, ¿sí? Los 5S. Alguns tipos de cursos e treinamentos podem ser exemplos de ações para promover a cultura, sim, pero recordando que tem que ter em conta também a metodologia que vai utilizar para fazer este treinamento, para que as pessoas se sintam mais involucradas em los treinamentos e por isso tenham um retorno, né, melhor para entender o aprendizado. Há empresas que han trabalhado comunicação visual, sim, han ponido comunicação visual para alguns temas, para que as pessoas possam ter mais consciência de como executar algum trabalho específico. Há empresas que têm feito, por exemplo, a Semana da Inocuidade Alimentar, e com isso promovem toda a parte da cultura, trazem panelistas que têm alguma importância dentro da cadeia, da parte de cultura, da parte de qualidade e inocuidade alimentar, trazem alguns temas que são desta área, que promovem também uma interação e também se pode ser para todos os empregados. Há empresas também que además da parte de empregados, de pessoas, também trabalham melhoria em seus processos, fazem revisão de seus procedimentos para que sejam mais objetivos e mais adequados para o seu tipo de processo. Então, há muitas ações que podem ser feitas, sim, para ajudar na implementação da cultura de inocuidade alimentar, sim. Ok. Nos preguntan mucho sobre la evaluación, los indicadores que se utilizan, la encuesta de evaluación, ¿no? Nos preguntan si puede ser aplicado al total de la población, un porcentaje mínimo del personal que debería ser encuestado. Y en el caso que se haya definido un porcentaje mínimo, nos preguntan en base a qué y cómo se definió ese porcentaje mínimo para la realización de encuestas. En verdad, esto es una tabla, una orientación de lo módulo de excelencia de cultura de inocuidad alimentaria de BCRS, ¿sí? Donde un grupo de expertos, la parte de seguridad alimentaria, inocuidad alimentaria, calidad, ha se reunido junto con personas que son de la empresa y ha definido con base en muchas situaciones que hay visto. Sí, no hay una base técnica, pero para que se tenha... Esto também é utilizado muito pela parte de quando se fazem encuestas com pessoas com relação à parte como nós temos com qualquer encuesta em qualquer tema, há uma definição
las empresas que hacen encuestas, que son empresas que ya están acostumbradas con eso, de las porcentajes que se debe tener para considerar como cuando hacemos votación de presidente, gobernador y todo más. Entonces, eso es medio embasado en histórico que se tiene y también en estas encuestas que se tiene por otras áreas, ¿sí? Pero es una recomendación, no es algo que es obligatorio. Esta recomendación es dada en general, pero quien va a utilizar el módulo de BRCGS va a seguir con esta tabla de las porcentajes, ¿sí? Gracias. Tenemos otra consulta. Se hablaba mucho del reconocimiento. Una participante nos comenta, ¿qué pasa si el reconocimiento a las áreas se vuelve una costumbre y los trabajadores empezarían a hacer su trabajo con calidad e No, no, no. inocuidad? No, no se puede ser costumbre. No. Esto debe ser como una evaluación de desempeño, ¿sí? Debe se tener siempre en cuenta que se debe tener una mejora y no solo cumple o no cumple, ¿sí? Esto sería la mejor forma de se aplicar recompensas. Cuando se ve una mejora y no solo mantener, tiene que mejorar, continua, mejora continua. Ok. Otra pregunta. Nos comentan si también este módulo de excelencia y cultura inocuidad alimentaria puede aplicar a BRC Packaging, al rubro de envases y materiales de Sí, envasado. sí. Uhum. Se puede, Ok. pero quando vai se aplicar a outra norma, pode se levar em conta, pode se cambiar, por exemplo, cultura de inocuidade alimentar para cultura de segurança de produto. Sim, pero pode usar o mesmo como base para as outras normas também. Gracias. Julián, nos mostraste una lámina del módulo de excelencia, del costo de este documento, pero Sí. sin embargo hay muchas consultas de los participantes de que no pueden accesar. ¿Es posible que hagas un demo desde cómo entras a la página del BRC Educate hasta llevarnos a la canasta, a la compra? O en todo caso ¿Puedo nos mostrar? comparten el link directo para acceder a la compra del módulo de excelencia y cultura de inocuidad alimentaria. Sí, nosotros podemos tener. Es muy fácil porque está muy tranquilo de se acessar. Eu posso compartilhar para mostrar? Patrícia? Eu posso compartilhar acá? Sí, a ver, Sim, sí, vamos ver. Pode acessar, vou compartilhar todos e depois podemos enviar o link também. Então, vocês podem pôr acá, ver se está vendo minha pantalla? Sim. sí, sí se ve. Sim. Acá podemos poner brcs.com/store, ok? Pueden ver acá. Y podemos bajar aquí la store, la loja. Y podemos verificar acá. Food Safety Culture Excellence. Clic. Entonces va a tener acceso, ¿sí? Cuando vaya a clicar acá en View Details, vai a pedir para você adicionar para compra, então tem que fazer um cadastro, tá bem? Vai abrir acá, checkout. Aí tem que ter um login
para poder acessar. Se não lo tiene ainda, pode fazer acá cadastro, ¿sí? Vai poner uma nova conta, vai criar, e depois que há completado todo esto, vai se registrar, então você pode acessar e vai ter depois que pagar com seu crédito, com seu cartão, tarjeta, sim? Sim? E pode comprar, sim? Então, basta que você acesse, pero acá também pode... Eu consigo pôr no chat, sim, né? Vou pôr acá. Sí, Sí, en el lo chat voy a ver. grupal. Grupal. Mira, voy a ver. Ah, yo no sé. Yo no sé hacer eso. Para. Stop. Aquí, debo poner acá. Todos. Muy bien. Este va directo. Este que yo fue ahorita va directo en la norma. Daí basta que hacer cadastro, pode criar seu login e contrasenha e depois pode comprar, ¿sí? ¿Todo bien, Patricia? Sí, todo bien. Acá tengo otra pregunta. Una vez que se aplica este módulo de BRC, de Excelencia y Cultura y Inocuidad Alimentaria, es muy aparte con la certificación BRC Food. Se tiene que actualizar el certificado cada año, es lo que nos consulta. No se ha actualizado todos los años. Quando você está involucrado neste módulo, então você vai acompanhar de acordo com as regras que estão dentro do módulo, que quando se empieza o programa vai ter algumas ferramentas que pode verificar, e a própria ferramenta, de acordo com sua pontuação, vai lhe dando a orientação sobre os plazos, sim? De quando se deve fazer novas auditorias e tudo mais. Não, há uma pergunta perguntando se é só em inglês. Não, se pode cambiar para espanhol. Pode cambiar para espanhol. Quando vai a poner... Tenemos otra pregunta. Nos consulta Jorge León. Acaban de incluir el tema de cultura y inocuidad en Europa, en el reglamento 382 de la Unión Europea. Esto fue publicado el 3 de marzo de este año. Nos comenta si nos podrías comentar sobre esta publicación, cómo influiría esto al volverse una ley en Europa. Si esto es una ley, lo debe cumplir, porque la norma de BRCGS Food le dice que para certificar, por ejemplo, en la norma, tiene que cumplir con todos los requisitos legales aplicables. Entonces, pero yo no vi esta publicación, yo no sé el contenido ainda, ¿sí? Yo no conozco por ahora, pero si esto es una ley para que se pueda certificar en cualquier norma de BRCGS, si hay una ley específica sobre el asunto de la norma, sobre el tema de la norma, entonces debe se cumplir. Entonces, si es una ley en la Europa, va a tener que cumplir con que se pide todo el contenido de la ley. ¿Sí? Pero en otros países donde no es aplicable, puede seguir con otras recomendaciones. Gracias. Verónica Reynoso nos consulta, ¿el módulo de Excelencia de Cultura y Inocuidad Alimentaria también aplica para alimentos balanceados para animales? Por lo general, los trabajadores piensan que por ser productos para animales no implica la inocuidad. Sí, se aplica, se puede aplicar
para qualquer sítio que tenha que esteja na cadeia de suministro de alimentos e esteja cumprindo com, por exemplo, uma norma de certificação de FSA, qualquer sítio. Pero lo enfoque, sí, lo objetivo va a ser garantizar la segurança de los animales, sí, que vão a estar en la cadeia de suministro de alimentos. Nos consultan, ¿es necesario realizar un informe final de los 2 años de la ejecución del plan? ¿Cómo? Disculpa, ¿puede repetir? Nos consultan, ¿es necesario realizar un informe final de los 2 años de la ejecución del plan? ¿De plan de inocuidad alimentaria de los sitios, esto? Bueno, es como han consultado un espectador, ¿Cómo está? un espectador anónimo. Sí, voy a responder como si fuese, si es un plan de acciones de los sitios que está implementando la cultura de inocuidad alimentaria, no se tiene un informe final, se debe solo demostrar que todas las acciones que ha establecido, que ha implementado, son eficaces, ¿sí? Y que ha garantido que hay una cultura de inocuidad alimentaria. Tenemos otra pregunta que creo que podría ser a modo de repaso tu respuesta. ¿Cuáles son los componentes de un plan de cultura e inocuidad alimentaria? Esto lo varía mucho. Yo doy algunos ejemplos, pero las empresas deben tener su plan de acciones basado en sus encuestas, en sus autoevaluaciones. Entonces no hay un plan un plan listo para esto. Tiene que ver cuáles son sus problemas, por qué tiene problemas y cómo van a resolver sus problemas con relación a cultura de inocuidad alimentaria, ¿sí? Acá tenemos una consulta sobre el acceso a la plataforma del BRC Educate. ¿Existe alguna vigencia el acceso a esa plataforma? Para acceso a esta plataforma, las personas deben estar involucradas en un entrenamiento oficial. Ahí va a tener su primer acceso. Pero podem fazer um cadastro inicial e quando tem algum curso oficial, isto vai estar disponível nesta plataforma, sim? Então, para aqueles que não têm nenhum curso oficial, nenhum treinamento oficial de BRCRS, pode fazer um cadastro inicial, mas não vai ter nada. Vai ter algumas informações generais, pero solo vai criar um histórico quando empezar a ser cursos oficiais. Mas pode acessar brcrseducate.com e fazer um cadastro para ter acesso. E quando vai ter um curso, então você vai acessar com seu cadastro, com seu login e contrasenha, e vai pôr, por exemplo, o número de código para fazer a inscrição em um curso, e depois pode baixar seu certificado e tudo mais. Tenemos otra consulta. Ana García nos dice, al comprar el módulo de excelencia y cultura e inocuidad alimentaria, ¿encontraríamos ahí la encuesta? Sí. Dentro deste módulo de BRCRS, que não é obrigatório, entendam que não é obrigatório, é uma ferramenta adicional que BRCRS los provee a los sitios certificados, ¿ok? Pero si vai a ter acesso ao módulo, vai a ter acesso à encuesta, que eles orientam.
Bueno, yo creo que hemos podido responder a todas las consultas. Han habido preguntas repetitivas, las he podido consolidar y Julián nos ha estado respondiendo a todos. Bueno, Sí, yo voy, nuevamente, ¿sí? sí, Patricia, voy a poner acá mi correo electrónico. Si alguna empresa después tiene una pregunta específica, pueden enviar. Adelante, Julián, adelante. Voy a poner Mientras en el vas chat. colocando tus datos, nuevamente agradecerte, Julián, por tu participación y también a los participantes. Este webinar es especial para SMR Academy porque es nuestro primer webinar y no es el último. Continuarán más webinars y definitivamente estaremos invitándote, Julián, con tu expertise y experiencia para otros temas. Bueno, Sí. la misión del equipo de SMR Academy es proporcionar servicios que garanticen que las normas de calidad e inocuidad alimentaria sean seguidas por diferentes tipos de industria del sector alimentario. Por tal motivo, nosotros como empresa continuaremos con más webinars de temas relevantes para la industria del sector alimentario y de bebidas. En unos días todos estarán recibiendo la grabación del webinar y también estaremos compartiendo el material del curso. Es un gusto haberlos tenido y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.